O programa Quarta Dimensão está na telinha da rede tvm.com.br. A maior e melhor cobertura local. 1º de setembro de 2017, 17 horas. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Exclamam aprendizes, afoitos, antes do esforço. Não precisamos fazer mais nada, rematam eufóricos. A dívida já foi paga. É só ficar cantando hinos e pagando dízimos. Alto lá, senhoras e senhores. O texto está sendo divulgado incompleto, com segundas intenções. Inteiro, nós percebemos cobrança escondida. Se andarmos na luz como Deus está na luz, manteremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, versículo 7. Antes da purificação, e manter comunhão fraterna, é o que diz o texto. Isto aí sempre foi dito pelos espiritualistas, não é novidade. Se você se tornar melhor, o Espírito também acompanhará o mesmo progresso. Não é novidade nenhuma. Neste passo, que era prêmio injusto da ociosidade pretensiosa, passa a ser salário de procedimento correto. Ganharás o teu pão com o suor do rosto, disse Jesus. Cuidando da imagem e do som, contamos hoje a presença do nosso amigo Luiz Carlos Zuber, está aqui do nosso lado. E também o Luiz Fernando e o Fernando lá na câmera. Com eles na técnica, temos certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será Cristo versus cristianismo. Stanley Jones, missionário norte-americano que conviveu com Gandhi, certa vez lhe fez uma pergunta: por que o Senhor não aceita o cristianismo? Gandhi riu, bateu com a mão no ombro do amigo e respondeu: "Ó Cristo, eu sempre aceitei. O que eu não consigo aceitar é o cristianismo de vocês. Quando os adeptos de Jesus o seguirem, eu pensarei neste assunto." Stanley Jones ficou envergonhado por ter feito a pergunta. Mais tarde ele escreveria: com Gandhi, aprendi muito mais sobre Jesus do que com qualquer outro homem. O mundo chamado cristão conhece a verdade falando nela. Gandhi experimentou na prática a verdade, e aqui se encontra a diferença. Ninguém projetou tanta luz sobre o drama do Calvário como este homem, que nem sequer foi cristão. Stanley Jones falou a verdade em poucas linhas. Não é batendo no peito que revelaremos a nossa fé. Atitudes piedosas não bastam. Manifestações ruidosas disfarçam lobos em peles de cordeiros. No capítulo 21 de Mateus, Jesus fez uma pergunta perturbadora
aos principais sacerdotes. Qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos, foi ter com o primeiro e lhe disse: meu filho, vai hoje trabalhar na minha vinha? Sim, respondeu ele, mas não foi. Do mesmo modo, aquele homem convocou o segundo filho. Não vou, respondeu ele de imediato, mas posteriormente se arrependeu e atendeu à convocação. E Jesus rematou a lição perguntando: qual deles cumpriu a vontade do Pai? Com toda certeza, o segundo filho. Responderam os principais sacerdotes. Este diálogo entre Jesus e os padres do seu tempo justifica a opinião de Gandhi sobre o cristianismo. Jesus e Gandhi pensavam de idêntica maneira: fazer é melhor do que prometer. Os sacerdotes do tempo de Jesus tornaram-se exemplos de hipocrisia e desobediência. Eles praticavam religião ostensiva. Prometiam tudo e depois simplesmente esqueciam os compromissos. É muito fácil alguém dizer: eu vou, eu faço, eu aconteço. O problema é realizar aquilo que se promete. É cômodo assinar a promissória sem propósito de resgatá-la. Jorge Souza e Gaspar foram a uma alfaiataria no centro da cidade. Gaspar precisava de roupa nova, um ternão daqueles importados. O alfaiate anotou as suas medidas, o tecido da sua preferência e alguns pequenos detalhes. No momento da definição do preço, a discussão foi longa. Em 3 prestações, o valor subia. Isso ainda no tempo do cruzeiro, aquela época. Subia para 215 cruzeiros o terno. Que tempo bom, hein? Gaspar resmungou: é caro demais. O alfaiate viu-se obrigado a fazer o desconto de 15 cruzeiros. Números redondos, disse Gaspar, sorridente. Nesta altura, ele assinou os papéis e se retirou cantarolando. Quando já estavam na rua, Jorge Souza encarou Gaspar e disparou a pergunta: compadre, você vai pagar esta conta? Ora, compadre, você sabe muito bem que eu não vou. Eu vou dar o cano naquele otário. Mas então, por que tanta insistência em conseguir o desconto? Ora, compadre, insisti pelo desconto para que o alfaiate perca menos. Eu queria diminuir o prejuízo dele. Na pequena história, a lição da realidade. Gaspar é exemplo da leviandade com que muita gente que se diz religiosa assina compromissos. Pior é que esta ausência de responsabilidade também está presente em nossas relações com Deus. O problema evidenciado pelo Mahatma Gandhi é que nós ocidentais não temos sabido honrar as recomendações do Cristo. Nós balbuciamos frases fervorosas e agimos como descrentes.
Não tem havido correspondência entre promessas e ações. Eu me lembro mais ou menos das palavras de certo menino que cantava um hino nas vizinhanças da minha casa. Ele era religioso. E ele dizia então naquele hino: para onde me mandares, Senhor, eu irei. Seja para a montanha, para a planície ou para o mar, eu irei. Irei com alegria, Senhor. Eu direi o que tu queres que eu diga. Eu serei o que tu queres que eu seja. Eu me entrego a ti de alma e coração. Se a memória não me traiu, caríssimos, eram estas as palavras daquele cântico. Imaginem vocês se Deus utilizasse tamanha disponibilidade e despachasse aquele rapaz para o Iraque, para o deserto da Líbia ou para a guerra da África. Pelo menos é isto que as palavras do hino sugerem. Ele está disposto a tudo. Elas exprimem disposição de servir em qualquer lugar do planeta. Por sorte, Deus conhece a leviandade das palavras e dá o desconto. O Pai Celestial sabe que a maioria nem se liga ao sentido das palavras que pronuncia. Certa vez eu indaguei a uma jovem catequista, era catequista a moça, sobre como entendia que alguém dos tempos do dilúvio se acordasse no dia do juízo em corpo. Ela me encarou agressiva e me disse: a minha religião não defende este absurdo, não. Sim, senhora, respondi. A sua religião tem como ponto de fé que o brucutu do tempo das cavernas vai levantar em corpo no dia do juízo final. O senhor está tentando me confundir, seu Getúlio, disse ela nervosa, ruborizada e com raiva. Neste ponto eu pronunciei o cheque-mate. Este cheque-mate eu só vou pronunciar no outro bloco, porque agora nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal. Muito obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza do Zube, hoje é o Zube que está aí, meus amigos. Nosso site está na telinha e convidamos vocês para acessá-lo. Obrigado, Zube. O nosso neto Ricardo também colocou mais aquela palestra que já fizemos no YouTube, já está lá. Vermes, larvas ou Filho de Deus. Agora, por escrito, para aqueles que gostam mais da leitura. Obrigado ao Ricardo por mais esta alternativa em proveito dos telespectadores. E ninguém deixe de visualizar o YouTube, onde 124 palestras se encontram à disposição de vocês, dia e noite. Em seguida, o nosso tema: Cristo versus cristianismo. Depois de uma pequena pausa que concedi àquela jovem senhora, para que se acalmasse, eu lhe disse: saiba que a senhora repete estas palavras em todas as missas que frequenta, quando reza o creio em Deus Padre. Dentre todos os demais creios declarados, os participantes acrescentam: creio na ressurreição da carne. Todo o bichinho vai levantar em corpo, segundo a teologia.
Minha interlocutora admitiu tais palavras como complementos dos rituais da cerimônia. Afastou-se vexada e nunca mais falou comigo também. Infelizmente, muitos devotos se perdem no labirinto de orações, distraídos e pouco atentos. As multidões vão repetindo o que os sacerdotes ensinaram maquinalmente, sem ligação alguma com a mente. Juram crer sem atentar para o objeto da crença. Repetem votos sem compreender a profundidade das suas palavras. Declamam o Pai Nosso como se fosse fórmula mágica, sortilégio, uma espécie de mantra. É como se usassem o abracadabra dos mágicos. Poucos se preocupam com o alcance do compromisso definido em palavras. Aquilo sai decoradinho, bonitinho, mas completamente desprovido de entendimento. Um papagaio diria a mesma coisa. É só treiná-lo. Talvez aqui se encontre o erro fundamental das religiões chamadas cristãs. Preocupadas com exterioridades, elas esqueceram as vantagens de seguidores esclarecidos. Eu gostaria mais que em meu entorno existisse gente que realmente raciocina. Seria melhor. Hoje a importância das religiões se mede pelo número de pessoas que conseguirem levar a um estádio num dia de solenidade. Sacrificaram o lado pouco rentável de reduzidos adeptos, reduzidos, mas qualitativos, preferindo apostar na rentabilidade maior das muitas pessoas. O cristianismo espetáculo vem sobrepujando o cristianismo místico. O essencial tem sido impressionar as massas. Pão e circo é prática moderna, imitação da estratégia dos imperadores romanos. Todo mundo dança, mesmo sem conhecer o ritmo. Às vezes eu chego até a me questionar. Esta ignorância não será fundamental para que o circo continue rentável? Pelo jeito é mais importante manter a arrecadação. Todos os demais valores foram para segundo plano. E dentre esses valores, a ética e a moral perderam validade. Nesta altura do campeonato, alguém ofendido deve estar mentalmente me excomungando. Outra vez, o herege Getúlio está faltando com a verdade. Todas as religiões cristãs pregam moralidade. Sim, eu concordo. Todas pregam, como dizia Gandhi. Mas quem pratica? Se os cristãos seguissem Jesus em espírito e verdade, o mundo seria outro. Não teríamos sofrido tantas guerras por divergências doutrinárias. Joana d'Arc, João Hus e tantos outros não teriam sido queimados pela intolerância. A Inquisição não se estenderia por mais de 1000 anos, impedindo a livre manifestação da consciência. A noite de São Bartolomeu seria a lenda. Em todas estas ocasiões, as portas do inferno prevaleceram. As condenações foram exemplos perniciosos, a tal ponto que até hoje repercutem na consciência das multidões.
Quando atos de violência são gerados pelas religiões, como poderemos condenar as guerras? A opressão praticada em nome do Evangelho é nota dissonante contra o próprio Evangelho. A descrença generalizada é fruto deste desvio de conduta. As guerras têm sido justificadas por ele. Estes e outros milhões de crimes levaram Gandhi a dar cartão vermelho para o cristianismo. Não para o Cristo, que ele adorava o Cristo, mas para o cristianismo. Esse cristianismo estampa, esse cristianismo espetáculo, este cristianismo pouco digno de fé. Afinal, o Mahatma era contra a violência. Prestem atenção, por favor, a essas palavras pronunciadas por ele. A não violência significa sofrimento consciente. E isto não quer dizer submissão à vontade do malfeitor, mas um empenho ativo contra a tirania. Assim, uma só pessoa desafia a injustiça de colossal império para salvar a própria honra. Este método, embora pareça demorado, é o mais rápido deles. Após meio século de experiências, eu sei que a humanidade só pode ser salva pela convivência pacífica. Eu sei que esta é a lição principal do Cristo. Estas palavras se encontram no livro Gandhi, o apóstolo da não violência. A linguagem clara não revela o menor indício de falsidade. Sem disparar único tiro, Gandhi libertou a Índia do domínio inglês, somente pelo exemplo, pela honradez, pela grandeza de alma. O exemplo de uma vida avaliza afirmações. As últimas linhas do seu comentário merecem uma análise especial. Eu sei, escreveu Gandhi, que esta é a lição principal do Cristo. Concordamos plenamente em gênero, número e grau. Sem nenhuma dúvida, a não violência é fonte perene da pregação do Evangelho. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Palavras de Jesus em Mateus 5, versículo 44. Não é coincidência. Estou convencido de que foi o Cristo que mandou Gandhi renascer para exemplificar cristianismo autêntico. O grande mestre tomou o espírito de Gandhi pela mão, lá no mundo espiritual, e lhe disse: desce à terra, filho. Os meus seguidores andam perdidos. Eles esqueceram a essência da minha doutrina. Os cristãos brigam pela conquista de territórios, malas de dinheiro e prosélitos a se perder de vista. Vai lá, filho, diga a eles que a não violência é a única solução para acabar com essa injustiça, com essa pobreza, com esta ausência de paz no mundo terra. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco.
os louváveis desejos do Pai Celestial de agasalhar todos os espíritos debaixo de suas asas é projeto que se estenderá pela eternidade. Ninguém ficará desamparado, porém. E isto não significa varinha de condão, salvação como todas as demais benesses. Não chega antes do esforço, caríssimos. O jornalista Carlos Embaçaí escreveu algo pertinente. Se a graça é geral, já não é graça, é lei. Se recai sobre alguém que merece a graça, é prêmio. Se é dada de graça para alguns, sem que se saiba por quê, é filhotismo. Então esta graça já não tem mais graça nenhuma. Seria sem dúvida injustiça, e na obra de Deus não cabem coisas injustas. É a Bíblia quem repete inúmeras vezes: Deus não faz acepção de pessoas. Jesus foi claro: não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro centavo. Só nos livraremos das reencarnações pelo esforço e pela perseverança. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do nosso tema: Cristo versus cristianismo. Obediente ao chamado de Jesus, o bebezinho que nasceu chamado Mohandas Karamchand Gandhi, e o seu trabalho, feito durante uma vida inteira, reavivou o esquecido Sermão da Montanha. Só o amor constrói era a poderosa mensagem daquele espírito. Por poucos que sejam os seguidores, a semente está sendo lançada e produzirá frutos. Infelizmente, Gandhi já desencarnou no meio do século passado e o seu exemplo não conseguiu superar a violência, porque é muito grande. O espírito humano é rancoroso pela própria natureza. Surge discordância e o conflito aparece como solução. Apesar de religiosos de carteirinha, muitos esquecem as recomendações do Cristo. Certa vez, na minha cidade natal, eu percebi um devoto repetindo palavras do Pai Nosso. Ele estava ali concentrado, rezando, rezando. A cena era comovente, porque o rapaz era quase um menino. E ele transpirava a espiritualidade. Parecia um menino de ouro. Trocando algumas palavras com alguém que passava, porém, o rapaz, de repente, se transformou por completo. A raiva tomou conta do seu rosto, apagando aquela imagem mística. Ele se afastou da fila e agrediu outro menino que transitava pela calçada. Posteriormente, me contaram que a vítima da agressão furtara dele alguns trocadinhos na semana anterior. Agora eu proponho um enigma. Qual a parte do Pai Nosso que aquele moço repetia quando violentou seu desafeto? É fácil. Ele estava repetindo a frase que recomenda o perdão. Perdoai-nos, Pai, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele cortou a frase pelo meio e partiu para a briga. Isto vem provar que aquele devoto não prestava atenção ao que dizia. Como papagaio, ele repetia palavras da oração sem perceber o seu verdadeiro sentido.
É justamente esta consciência que faz falta. Os religiosos se perderam nos detalhes, gestos piedosos para a divulgação da própria imagem e esqueceram o essencial, que é o perdão. O exemplo vem de cima, porém. Ninguém se iluda. Assim como nós individualmente sofremos os efeitos do choque de retorno, também as religiões têm seu karma. É por esta razão que o Mahatma Gandhi afirmou aceitar o Cristo e vetou o cristianismo. Desde o quarto século, Jesus tornou-se um estranho dentro de um cristianismo desfigurado. No plano divino, a impunidade não existe, nem para as pessoas, nem para instituições. No plano divino, vocês acham que as famosas cruzadas têm alguma justificativa? Elas pesaram no karma coletivo das religiões cristãs. Soldados enterravam a espada no peito dos infiéis, gritando: viva Jesus! Como se Jesus se alegrasse com o crime. E isto ficou grudado na carcaça das religiões cristãs como ferrugem sobre ferro. O karma não se apaga com esguicho, nem com varinha de condão. O karma é coisa séria, senhoras e senhores. O karma é semelhante à craca que adere aos cascos dos navios e que ninguém consegue remover. Ela gruda e cola. Ele gruda e cola. Não existe detergente que remova o karma. O karma é consequência das transgressões. Quando Davi planejou a morte de Urias para tomar sua mulher, Deus o repreendeu pelo profeta Natã. Perguntou Deus: por que desprezaste a palavra do Senhor, praticando tamanha maldade? Percebe-se no conjunto da frase divina a extrema comiseração do pai pelo filho transviado. E o lamento do Senhor escapa outra vez pela voz de Natã: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. 2 Samuel 12, versículo 7. Apesar de todas as provas do afeto, o rei Davi despencara no tremedal da insanidade. Ele desprezara as provas de carinho do Pai Celestial. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: o Senhor perdoou o teu pecado, todavia, porque foste motivo de escândalo, o filho que te nasceu morrerá. 2 Samuel 12, versículos 13 e 14. Aqui nós encontramos a essência da mais pura doutrina. O perdão já existia no coração de Deus. O perdão é a realidade viva no Espírito do Senhor, mas o karma, como braço da justiça divina, jamais deixará de punir o criminoso. O karma continuava queimando mesmo depois do perdão, porque o filho lhe foi tirado. Por favor, amigos, eu quero que memorizem esta passagem. Por mais que Deus fique triste com a nossa queda, a expiação do crime é inevitável. A justiça divina jamais favorecerá o mau exemplo da impunidade. Se nós semearmos espinheiros, por certo, iremos colher espinheiros. Depois de lançada na terra, a semente escolhida produzirá seus frutos. O Apocalipse afirma com clareza: aquele que escravizar terminará escravo, aquele que matar pela espada será morto. Apocalipse 13, versículo 10.
O Evangelho confirma a doutrina do karma? Ou vocês acham que o estuprador dormirá tranquilo depois da violência? E a criança violentada, alguém pensou nela? Perguntamos, como reagirá aquela que sofreu o peso inteiro da covardia? Alguém já parou para pensar na vítima, quando proclama a absolvição pura e simples do agressor por questão religiosa? O trauma da violência perdura muitas vezes para o resto da vida naquela criança que foi agredida. Esta é uma das razões que não aceitamos a doutrina da lavagem pura e simples dos efeitos colaterais da violência. E neste ponto, caríssimos, faremos outro pequeno intervalo em nossa programação para os comerciais do canal. Mas é um zás. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo voando como um avião a jato. E nunca esqueçam da sexta-feira. É o nosso dia de encontro. A partir das 17 horas da sexta-feira, páginas da Bíblia e do Evangelho têm sido focalizadas aqui, sem algemas. Para a próxima sexta-feira já estamos elaborando outro tema em idênticos moldes. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje, Cristo versus cristianismo. Considerar Davi santinho é sem dúvida estelionato, caríssimos. O rei Davi se obrigou a sofrer a morte do filho, apesar do perdão de Deus. Será inevitável sofrermos o choque de retorno quando abusamos do nosso livre-arbítrio. O apóstolo Paulo recebeu espinho na carne e Deus lhe respondeu negativamente ao pedido de cura. Sua soberba ocasionara o problema, mesmo sendo quem se tornou na difusão do Evangelho. O apóstolo Paulo conviveu com a reciprocidade da justiça divina. É fato notório que as nossas transgressões inevitavelmente espalham espinhos, fazendo com que as outras pessoas sofram. Quem rouba, tira o sustento de alguém. Quem agride, causa dores físicas ou morais. Quem despreza, produz fossas de isolamento em volta da casa do pobre. Enquanto nossas setas continuarem ferindo, Deus com certeza vai esquecer que existimos. Deus vai se esquecer de nós. Nós não estamos dentro dos seus parâmetros. O mestre foi claro. Quem fizer tropeçar os pequeninos, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma grande pedra e fosse lançado ao mar. Marcos 9, versículo 42. O preço da violência é enorme. É Jesus, o próprio Jesus, no versículo seguinte, estabeleceu o preço. Se a tua mão te faz tropeçar, é melhor cortá-la, pois é preferível entrares na vida sem as mãos do que ires para o fogo. O fogo do sofrimento, é claro. Está lá em Marcos 9, 43. Por favor, ninguém interprete isto aí pela letra, cortando a mão transgressora com a afiada machadinha. Aí não pode. Aí o crime fica dobrado, porque daí estamos atentando contra a nossa integridade física.
Ideias desse tipo se desfazem quando nós cremos em outras vidas. Quando sabemos, Jesus diz, entrares na vida. Quando nós sabemos que iremos entrar em nova vida, então fica fácil de entender. Nós modificamos o nosso corpo. A ordem de Jesus tem sentido completamente diferenciado. Percebam as suas palavras. É preferível entrares na vida sem mãos. Isto só se torna possível através do renascimento em outro corpo. Quando renascemos, desenhamos o nosso corpo sem as mãos para resgatar aquele mal feito. Essas palavras entrares na vida, pronunciadas por Jesus, só podem significar renascimento. O karma negativo gerado numa existência é queimado pelo desconforto de um corpo sem mãos noutra vida. A natureza não erra. Errados e iludidos somos todos nós, mortais e ignorantes. Alhures eu vi na frente de uma casa de comércio em Curitiba, certa vez, um ser humano totalmente mutilado dentro de uma caixa colocado na calçada da loja. Este homem com certeza escolhera o corpo mutilado para resgate de transgressões. Quando retornam ao mundo espiritual, os espíritos têm pressa de reduzir o pesado fardo das culpas. Por isso a multiplicidade das mutilações daquele pobrezinho que vivia de esmolas. Cada um de nós é livre para tomar suas decisões. Livre-arbítrio total. O fato é que não existe castigo sem crime, nem crime sem castigo. Por não gostar da palavra castigo, eu prefiro correção ao invés de castigo. Seja o rei Davi, seja Elias, seja o apóstolo Paulo, ninguém está isento do choque de retorno. Jesus disse para o paralítico de Betesda: perceba que já estás curado, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. João 5, versículo 14. O texto estabelece ligação clara entre sofrimento e pecado. A lei de causa e efeito é balança perfeita. Também as religiões são enquadradas nesse balanço de crédito e débito. É neste vai e vem da história que Gandhi enquadrou o cristianismo. Cristo, sim. Cristo, sim. Cristianismo, não, disse ele. Não será um pedido de desculpas de um chefe religioso que vai queimar o karma de crimes seculares. As vítimas da intolerância são arquivos sempre vivos denunciando injustiças. A família Oliveira viveu em Portugal no século XV, em plena época de perseguições. Casal e 3 filhos. Manuel e Maria viviam felizes e alcançaram prosperidade instalando pequeno comércio. As ideias de Manuel de Oliveira, porém, destoavam da maioria dos conterrâneos. Manuel de Oliveira acreditava em Deus de forma diferente. Temerosa da perseguição, Maria o advertira. Os inquisidores são implacáveis, Manuel. Tome cuidado. Ele não fez caso da preocupação da esposa. Continuou ausente das atividades religiosas, adorando ao Pai Celestial do seu jeito. Afinal, eu cumpro meus deveres, sou honesto e trabalhador e não faço mal a ninguém, esclareceu Manuel. Denúncia anônima o apontou como herege e a esposa e os filhos nunca mais ouviram. Manuel de Oliveira, meus caros,
Foi apenas um elo no karma dos perseguidores. A história, no entanto, revela um dado escabroso. Na Torre do Tombo, em Lisboa, estão registrados 36 mil processos contra hereges. Isto só em Portugal. Vocês façam ideia de quanto sofrimento geraram esses processos. Justifica-se, portanto, a cautela de Mahatma Gandhi. O Cristo de vocês eu aceito. O que não posso aceitar é o cristianismo que vocês praticam. Em pleno terceiro milênio, o ser humano ainda não compreendeu o sermão da montanha em toda a sua luminosidade esplêndida. 2000 anos de cristianismo não bastaram. Foi preciso que alguém reencarnasse fora da área do cristianismo para exemplificar a não violência ensinada pelo nosso querido Jesus. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. E o nosso agradecimento também para vocês, caríssimos. Que Deus possa derramar as suas bênçãos sobre todos vocês, sobre todas as famílias. Muito obrigado pela presença, meus amigos, e que todos possamos conservar amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.